Você já ouviu falar do sociólogo polonês Zygmunt Bauman? Se você já ouviu falar, ótimo! E me perdoe de falar um pouquinho dele. Se você não ouviu falar, vai conhecer então agora o seu principal pensamento. Zygmunt Bauman é um sociólogo contemporâneo nosso do século XX e do século XXI e que estudou muito a chamada sociedade pós-moderna, ou seja, a sociedade ocidental e oriental pós-Segunda Guerra Mundial, que é então na sociologia considerada uma sociedade pós-moderna, uma sociedade com grandes avanços tecnológicos e com culturas bastante diversificadas e meios de comunicação muito rápidos, instantâneos. Estudando, portanto, a sociedade atual, Bauman chegou à conclusão que a sociedade humana da atualidade se caracteriza por ter o que ele chama de uma cultura fluida. Grave bem esse termo, cultura fluida. Ou seja, uma cultura que está em constante movimento, em constante transformação. Uma cultura muito ágil, como um líquido a escorrer. Essa é a visão de Zygmunt Bauman sobre a sociedade atual. E essa visão dele é muito importante, porque uma cultura em constante transformação, sempre em movimento, muito ágil, o que vale para hoje já não vale mais para amanhã, vai se modificando ao sabor, por assim dizer, do vento, é uma cultura que não fixa o ser humano em valores, porque eles estão sempre em transição. Daí as consequências de termos tantas ideologias contraditórias entre si. Daí porque estamos vivendo numa crise de valores e que parece ser uma crise constante. Essa é a visão muito importante de Zygmunt Bauman, esse sociólogo polonês. Mas como fazer então? Vamos ficar vivendo sempre nessa modernidade líquida, nessa cultura fluida? Não. Não, porque temos um elemento que precisa ser considerado aqui: a educação moral. Esse elemento, o Espiritismo trouxe de volta para as nossas discussões a partir de 18 de abril de 1857, quando ele surge no mundo com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Mas é preciso compreendermos o que seja a educação moral. Para o Espiritismo, educação moral é o processo de desenvolvimento das virtudes ou valores humanos. Marque essa palavra, processo. Ou seja, não se realiza a educação moral nem do dia para a noite, nem da noite para o dia. É um processo que leva mais de uma existência do espírito imortal que todos somos. Nós estamos nesse processo de desenvolvimento da educação moral, ou seja, desenvolvimento das virtudes ou dos valores humanos. E todos nós, num grau maior ou num grau menor, já temos em desenvolvimento a paciência, a tolerância, a compreensão, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, o amor
a caridade, o respeito e assim por diante. Listei aqui algumas qualidades morais, alguns valores humanos. A educação moral, ela existe como processo que auxilia o desenvolvimento das virtudes. E ao fazer isso, a educação moral combate as más tendências de caráter. Porque todos nós que estamos reencarnados aqui no mundo terreno, ainda somos espíritos imperfeitos. E carregamos para esta existência os males que fizemos em existências passadas e que necessitam de reparação, mas também trazemos as oportunidades que nos serão concedidas para a nossa renovação, a reparação desse passado e o desenvolvimento, então, ainda maior dos valores humanos, das nossas virtudes. Por isso que o processo de educação moral humaniza o ser humano, ou seria até melhor dizer, espiritualiza o ser humano. A educação moral é a educação que trabalha em bases éticas. Ou seja, vai trabalhar o respeito aos outros, trabalha a honestidade. Isso é fundamental. E, portanto, quando aplicamos a educação moral, levamos o espírito a respeitar os direitos e a autonomia dos outros, de cada ser que convive com ele, perto ou longe, não importa, porque somos nós que fazemos a humanidade. E assim, nesse processo, a educação moral leva cada um de nós a pensar, a se colocar na coletividade para fazer dela uma coletividade solidária. Porque hoje, diante dessa cultura fluida, nós estamos sendo individualistas, egoístas. Mas vivemos numa sociedade. Somos seres de relação. E precisamos aprender a nos relacionar bem e a construir esse bem para todos, na coletividade. Por isso, então, o Espiritismo faz um contraponto ao pensamento de Zygmunt Bauman, mostrando que a educação moral é que vai equilibrar a sociedade pós-moderna, porque vai então finalmente nos dar a ética, a bondade, a caridade, a espiritualização como metas de vida. E vamos fixar na cultura humana os valores do espírito. E deixaremos então de ter uma modernidade líquida para termos uma modernidade moral e espiritual. Essa é a visão que o Espiritismo nos entrega e que nos mostra o quanto é importante a educação moral do ser imortal para o melhoramento da humanidade.